Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Pessoal, tô aqui na roça, tô aqui em cima do triciclo. Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Descansando aqui um pouco. Olha o bicho bruto aqui, ó. Descansando aqui um pouco para pegar de novo na lida. Mostrar aqui para vocês, pessoal, um coveamento, né? Como vocês podem ver, tem uma cova aqui, outra ali, outra e assim sucessivamente. Começa dali, ó. Começa daquela lá, que seria a segunda, e a terceira, quinta, quarta, e assim segue, né, pessoal? O que acontece? Veja só, essa áreazinha aqui é uma área pequena, tá? Ela se limita ali, lá no começo daquela cana, entre essa área de mato baixo e a cana tem uma estrada ali, ó. Ela vai até aqueles pezinhos lá de macaxeira. É uma área pequena que eu tô aqui preparando para colocar um excedente de mudas de melancia que eu tô preparando. E eu parei aqui um pouquinho para dar uma dica para vocês em relação a essa preparação de cova. A gente sabe que depois das covas abertas, eu utilizo aqui um coveamento de 30 por 30 cúbico. O pessoal gosta de fazer de 40 por 40, 50 por 50. Mas isso aí exige um volume de composto orgânico, no caso aqui eu estou usando esterco de curral, exige a utilização de um volume maior. E qual que é o problema dessa utilização desse volume maior? Claro que além de demandar uma quantidade muito maior de composto orgânico, né? Que a gente sabe que a melancia ela é exigente em matéria orgânica, a gente vai ter um problema de desperdício dessa matéria. Por quê? Vocês bem sabem que a melancia, assim como o melão também, eles são a cultura de ciclo relativamente rápido, ou seja, 90 dias acabou o ciclo dessa cultura. E aí, pessoal, a gente sabe que o esterco, principalmente o esterco bovino, ele tem uma disponibilidade fértil no solo de até um ano. Ou seja, a planta nesse período de 90 dias, ela vai ter, digamos assim, usufruído dos benefícios do esterco durante só um terço do período de vida útil dele. E vale salientar que nesse primeiro período, ele tem uma disponibilidade de nutriente menor, principalmente nos 30 primeiros dias. Por quê? Porque ele ainda vai entrar no processo realmente de decomposição e no processo de dissolver e soltar os seus nutrientes no solo. No início, a planta ainda tem uma certa dificuldade de conseguir captar esses nutrientes. Então, pessoal, fazer uma cova muito grande, colocar um volume de esterco grande no solo é desperdício de esterco, é desperdício de matéria orgânica, seja ela cama de aviário, seja ela torta de mamona, o que for. Acaba sendo um desperdício. Certo que, de certa forma, o que está no solo a gente não perde. Se depois você fizer uma gradagem, vai incorporar aquilo ali novamente no solo e vai ficar disponível. Mas qual que é o problema? Para quem trabalha com sistema de plantio localizado, como é a melancia, que são covas com espaçamento estabelecido entre um e outras, não é tão ideal que você jogue esse esterco de forma, distribui ele de forma aleatória depois no solo, porque você vai ter uma disseminação dessa matéria orgânica, e essa cultura, que é a cultura da melancia, ela exige que a matéria orgânica esteja localizada no seu sistema radicular, porque a gente bem sabe que por ela não ser um arbusto, o sistema radicular dela não tende a ir muito longe. Então é importante sim que essa matéria orgânica esteja localizada e em quantidade adequada. O que é quantidade adequada? Não pouca e também não muita. Porque em muito, se o esterco também não estiver bem curtido, ele vai fermentar, e durante essa fermentação acontece um aquecimento. É uma fermentação aeróbica, então acontece um aquecimento dessa matéria que pode danificar o sistema radicular, né? Fazer o famoso cozimento no sistema radicular, tá certo? Então, na base da cova, primeiro a gente deve jogar o calcário, tá? Faz diferença sim essa ordem de fatores. Primeiro a gente deve jogar o calcário tanto dentro da cova, no fundo dela, bem como uma parte em cima da terra que está ao lado, para que quando a gente for depois incorporar junto com o esterco e o adubo de fundação, que a gente vai jogar em cima, o NPK, ou um super simples, a gente faça essa incorporação também com um pouco de esterco, NPK ou super simples, e o substrato, a matéria orgânica, seja ela qual for, dá uma misturada ali para que essa correção desse pH também aconteça em cima desse montinho. Ó, desse montinho ali, como vocês podem ver, que ficou em cima. Ali a gente tem a cova, então a gente deve primeiro jogar o calcário, de preferência o dolomítico, no fundo da cova e uma parte ali em cima, certo?
para quando a gente colocar o esterco ali dentro e o adubo de fundação ali dentro, a gente misture com um pouco dessa terra que vai estar com o calcário também, para que haja uma incorporação, para que haja correção do pH, tanto na base, que é a mais importante, bem como na matéria onde a raiz vai estar mais localizada. Isso aí, há quem diga que essa ordem de fatores não altera o desenvolvimento da planta, mas sim, na prática aqui eu já vi que a gente precisa também fazer essa correção dessas paredes e da parte de baixo dessa cova, que é para onde o direcionamento da raiz vai acontecer, tá certo? Então a ordem do fator altera sim o produto. Tenta ver só, dorme uma noite com Maria José e na outra noite tu dorme com José Maria, para ver se não vai se não vai alterar os fatores. Mas brincadeiras à parte, pessoal, importante isso, tá bom? Fica essa dica para vocês. Eu vou começar agora aqui a distribuir o calcário, tá? Vou começar a soltar o calcário aqui nessa terra aqui dentro das covas, da forma como eu disse a vocês. Depois eu vou fazer um shortzinho aí, vocês acompanham no canal, mostrando como fica as covas já com os 3 componentes jogados ali nessa base, tá? Eu tenho aqui o calcário o calcário dolométrico, o esterco de curral e uma base de NPK, de preferência mais eu tenho aqui, eu acho que se não me falha a memória, eu tenho 14, 14, 16 e tenho 15, 4, 15, eu acho que não me falha a memória. A formulação até interessante, essa formulação para essa fundação, porque posteriormente a gente pode colocar a ureia, fica mais fácil, fica melhor desse jeito. É bom não fazer uma adubação de fundação muito nitrogenada, porque a gente pode ter uma queima na muda e a gente pode ter de início um excesso de perfilhamento, né? Um excesso de broto lateral, que a gente vai ter muito trabalho para tirar depois. O ideal é depois do plantio, do transplantio aqui, como eu vou fazer em mudas, como vocês já sabem, tem vídeo aí no canal falando sobre as vantagens e a desvantagem da muda de melancia. O ideal, pessoal, é a gente, depois de 15 dias dela já no local definitivo, a gente fazer a primeira adubação de base de ureia, né? Base nitrogenada, seja ureia ou sulfato de amônia, que é o mais indicado ainda pela questão do enxofre e tudo mais. Mas é isso, pessoal, depois eu faço um short para vocês aí, vou botar aí um short no canal como é que fica essa adubação, vocês já sabem como é que eu faço. Primeiro calcário, depois esterco e adubo de fundação, faz a incorporação e aí irriga, tá? Ainda falta botar aqui as fitas de gotejo ainda, vou irrigar por gotejamento, é a melhor forma de irrigar, como vocês já sabem. E aí, pessoal, a gente vai fazendo esse processo e vai acompanhando ao longo do desenvolvimento da cultura, beleza? Forte abraço a todos, fiquem com Deus. Fui!